Quem sabe o que é limerick? Poema tão cheio de pique que tem 5 versos e vivem dispersos e adoram glamour e chilique. Bem-vindos, amigos, bem-vindas, amigas, à nossa mini aula O que é limerick? Limerick é uma forma fixa de poesia originária nos países de língua inglesa, geralmente composta por um poema monoestrófico. Muita informação. É uma forma fixa de poesia. O que é uma forma fixa de poesia? É uma forma que segue algumas regras. Quando eu vou ler um limerick, eu vou observar que esta forma se repete em um poema do autor A, do autor B, independente da época em que ele escreveu, eu repito aquela forma. Exemplos de formas fixas de poesia muito conhecidas no Brasil: a trova, toda e qualquer modalidade da literatura de cordel nordestina, o triolé, o vilanela, o soneto, com as suas particularidades, mas dependendo da estrutura, nós observamos que esta forma se repete. E assim acontece com o limerick. É uma forma poética originária nos países de língua inglesa. Então isso quer dizer o quê? Que o limerick não tem origem no Brasil, pertence ao folclore de uma outra região. É uma forma composta geralmente por um poema monoestrófico. O que é um poema monoestrófico? Como o nome sugere, quer dizer que é um poema de uma estrofe. Eu digo geralmente porque é notável que encontramos alguns poetas que fazem limericks também com mais de uma estrofe, mas a regra, assim, a grande maioria é composta por um poema monoestrófico. Como que é essa forma fixa de poesia? Essa forma fixa de poesia é uma quintilha, estrofes de 5 versos. O primeiro, o segundo, rimam entre si, que vão rimar com o quinto. Primeiro, o segundo rimam com o quinto. Estes 3 versos desta estrofe de 5 possuem 8 sílabas poéticas. Já o terceiro e o quarto rimam entre si, possuem 5 sílabas poéticas. Nós não temos muitas referências das 8 sílabas poéticas na nossa cultura popular brasileira. Nós temos muitas referências das redondilhas menores, que são as de 5 versos, presentes nos limericks nos versos número 3 e número 4. A métrica de 8 sílabas ela é mais comum em países de língua inglesa. E o que acontece com o limerick? Como vocês percebem, o primeiro e o segundo têm uma métrica maior do que o terceiro e o quarto, a gente vê que essa métrica não regular favorece algumas coisas. O que, por exemplo? Os limericks são muito associados a temas de humor, a temas de loucura, absurdo, coisas sem sentidos. Vamos tentar entender de onde vem essa origem. Bom, primeiro vamos falar sobre a origem do nome. Porque tem isso, né? Nós falamos limerick em português e em língua inglesa, como que a gente fala? Limerick. Limerick. A palavra limerick em português não é dicionarizada. Até hoje, pelo menos, não se encontra esta palavra nos dicionários. Em língua inglesa, se vocês procurarem nos dicionários de língua inglesa, vocês vão ver 2 significados. O primeiro, limerick, é o nome desta forma poética de 5 versos, com a posição de rima que eu já citei, e ligado a temas de humor, de absurdo, de loucura, do pensamento não lógico. E também é o nome de um condado. O que é um condado? É uma região na Irlanda, que também é um país que fala, entre outras línguas, a língua inglesa. A relação entre o condado irlandês Limerick e a forma poética Limerick ainda é incerta. Se vocês procurarem bem, alguns defensores da Irlanda defendem que o Limerick surgiu lá, mas dos livros que eu li a gente não pode afirmar com certeza. Como também não é certo a origem do nome Limerick, a forma poética. Por quê? Muita gente diz que quem inventou o limerick foi um grande artista chamado Edward Lear. Que esse Edward Lear ele era um cartunista, que é quem desenhava, e um poeta. E ele fez diversos poemas nesta estrutura que eu falei. Para vocês terem uma ideia, o Edward Lear nasceu em 1812 e ele morreu em 1888. E ele fez uma coisa muito legal. Ele foi o difusor desta estrutura poética. Ele não foi um inventor, ele difundiu essa forma poética. Tanto que ele morreu em 1888. Tanto que,
quando ele publicava os seus livros, ou seja, anterior a este ano, ele não usava o nome limerick, ele usava nonsense, ou seja, poesia sem sentido. Poesia absurda, era o nome que ele utilizava. O nome limerick para a forma poética é posterior a este ano, ou seja, compreendemos que o nome limerick é muito recente. Por que o Edward Lear foi o grande difusor? Porque eles usavam essa forma poética que já tinha vestígio, já tinha uma ancestralidade na loucura para quebrar com o raciocínio lógico daquele período na Inglaterra. Agora, existem grandes referências de autores, ou mesmo da cultura popular folclórica destes países, que usavam limericks, esta estrutura poética, em canções para criança, em músicas populares. O próprio teatro renascentista, do qual Shakespeare é um grande representante, eu gosto muito de mostrar o Shakespeare, ele me acompanha aqui, é um grande poeta. Eu digo que o Shakespeare era um poeta, mesmo sabendo que ele era um dramaturgo, quem escreve peça teatral, porque, antes de tudo, ele era um poeta, ele sabia colocar o sentimento poético em tudo o que ele fazia. E o William Shakespeare, eu vou dar apenas um exemplo, vocês podem encontrar outros à vontade, que ele usa esta estrutura poética em Hamlet, uma tragédia shakespeariana, na qual temos um personagem chamado Ofélia, e a Ofélia, quando está louca, prestes a morrer, sentindo aquele sentimento, sentindo o abandono, o pensamento já fugindo da sua lógica racional, ela canta antes da sua morte uma canção, e esta canção é escrita na forma de limerick. Eu quero dizer para vocês que Shakespeare escreveu limerick, Shakespeare morreu em 1616. Eu estou dizendo que há 400 anos o Shakespeare já fazia limerick? Não. Não. Porque eu estou dizendo que no folclore dos países de língua inglesa já havia vestígios desta forma poética que os limericks incorporaram desta maneira. O Shakespeare nunca ouviu falar de limerick, mesmo tendo usado a forma poética. E o que se observa estudando a história desta forma poética é que sempre esteve ligado ao humor, ao raciocínio não lógico. Nos limericks contemporâneos é muito interessante ver o humor presente. Então a gente vê mesmo, eu tenho alguns livros de limericks onde o humor faz parte o tempo inteiro. Então, quem foi o responsável pela difusão desta forma no Brasil? Foi a nossa querida escritora chamada Tatiana Belink, que ela difundiu o nome limerick para as crianças, basicamente, sempre colocando o tema do humor. Ela seguiu muito a linha do Edward Lear, do nonsense e do humor. Então, quando você lê um limerick, não espere encontrar alguma coisa lógica, racional. O grande barato do limerick é esse nó que vai dar na tua cabeça, que as coisas não funcionam. Vamos lá, eu falei que o limerick é composto por uma quintilha, 5 versos. Dei a posição de rimas. Quais são os temas do limerick? São amplos, mas basicamente a gente encontra a seguinte situação. Quando lemos um limerick, um personagem em algum lugar fazendo alguma coisa. Isso é regra? Não, mas geralmente é assim. Um personagem em algum lugar fazendo alguma coisa. Em inglês eles começam muito there once was a man de algum lugar, né? Havia um homem em algum lugar. There once was a girl, havia uma garota em algum lugar, e esta pessoa em algum lugar faz alguma coisa. Em português a gente tem muito. Havia um peão em Matão, havia alguém em algum lugar, tanto faz. Na Áustria, uma alérgica ao glúten, é um outro poema meu do livro Loucoliques. Na Áustria, uma alérgica ao glúten falou, por favor, me escutem, pois eu sou celíaca e assim a austríaca ficou bem distante do glúten. No meu livro Tupilix, por exemplo, no Tupilix nós temos assim: um homem lá da Paraíba, que estava numa pindaíba, disse a um muquirana, me empresta uma grana, ouviu, sou do em Curitiba. Então nós observamos que nos limericks, não precisamos ter esse raciocínio lógico. Isso é muito legal trazer para a poesia, para as crianças e para os jovens. Então, eu convido vocês a acessarem o meu site, cesarobeide.com.br. Lá tem a parte de pesquisa, de oficina. Vocês procurem lá a oficina de limerick
e vocês vão ter cópia da apostila com uma série de links e vocês vão poder aprofundar o estudo. Eu acho a internet uma grande ferramenta para difundirmos conhecimento e muitas vezes opiniões, porém a quantidade de opiniões difundidas na internet sem embasamento é muito grande. Então estudem, procurem, leiam livros, leiam bons livros e deliciem-se com os limeriques, tá bom? Um beijo rimado a todos. Tchau, tchau.